Para que você tenha uma melhor qualidade de vida, a Mensagem apresenta um programa que auxilia o seu dia a dia. Saúde, dicas, prestação de serviço. Falando de Vida está no ar. Falando de Vida. A apresentação Ana Lúcia Ferreira. Meio-dia mais 16 minutos. Olá, boa tarde. Já estamos de volta com mais uma edição do programa Falando de Vida aqui pelas ondas da Rádio Mensagem. Hoje, quarta-feira, dia 6 de maio de 2020. O programa Falando de Vida tem a apresentação de Ana Lúcia Ferreira. A coordenação de jornalismo é de Donizete Eugênio. A mesa de som nessa quarta-feira do nosso querido Antônio Márcio Buim. Boa tarde, Buim. Tudo bem por aí? Tudo certo? E a supervisão geral é do padre Carlos Eduardo de Quadro. E a proposta do programa Falando de Vida é sempre trazer para você, ouvinte da Rádio Mensagem, aquelas informações que interferem diretamente no seu dia a dia. E a qualidade de vida sempre em pauta aqui no programa Falando de Vida, né? Para a gente trazer informações, sobretudo para você que está em casa, né? Acompanhando a Rádio Mensagem, para os nossos ouvintes, para quem já acompanha a Rádio Mensagem todos os dias e para os nossos novos ouvintes, os ouvintes da quarentena. Ana Lúcia, estou ouvindo mais a Rádio Mensagem agora aqui na casa da minha mãe. Estou ouvindo mais a Rádio Mensagem aqui na casa da minha avó, né? Tem gente que mora com a avó, com a mãe, com o pai, com o avô e que trabalhava muito, agora está ficando dentro de casa, está ouvindo a Rádio Mensagem por tabela. Um abraço para você, viu, meu querido? Deus abençoe aí você e sua família. E a gente espera que esteja chegando aí com clareza, né, nas informações, também com muito amor dentro da sua casa, do seu lar, que é sagrado. E hoje a gente fala sobre qualidade de vida, vamos falar um pouquinho de alimentação, conversando com a Ana Carolina Lourenço, a Ana que é formada em confeitaria e também é uma gastróloga em formação. Ela também tem aí uma habilidade em relação à culinária low carb funcional, ela é culinarista low carb funcional e vem trazer algumas informações em relação à alimentação nesse período de quarentena. Ana, boa tarde, seja bem-vinda à Rádio Mensagem. Oi, boa tarde, tudo bem? Muito obrigada. Ana, a primeira vez aqui na Rádio Mensagem, né? Isso mesmo, primeira vez. Então seja mais do que bem-vinda, viu? Assim como os nossos novos ouvintes da quarentena, viu? Fique à vontade aí para trazer para os nossos ouvintes esse conhecimento muito amplo em vários segmentos da culinária que eu sei que você tem. Ana, hoje o nosso tema está muito ligado à questão da dieta low carb e os diabéticos, mas a gente vai tentar falar um pouco também de ansiedade nesse período de quarentena. E minha primeira pergunta para você é em relação à dieta low carb funcional, né? A gente escuta muito, né, essa questão do low carb, mas tem muita dúvida em relação à aplicação disso na vida real. Eu acredito, assim, estou falando como leiga, que a low carb, no primeiro conceito, ela era muito mais severa em restrição do que é hoje. E hoje já se tem aí uma amplitude maior no conceito de low carb. Eu gostaria que você falasse justamente sobre isso. Qual que é o conceito de low carb hoje, Ana? Então, o conceito de low carb ele vem mudando com o tempo. Eu sempre costumo falar que a low carb ela não é uma dieta, ela é um estilo de vida, porque a partir do momento que você resolve adotar esse estilo, é claro, você perde o peso, porém, o ideal, depois de você fazer, né, essa perda de peso, você continuar
tendo isso como um estilo de vida, porque vai trazer inúmeros benefícios para você, né? A low carb, ela nasceu com várias variações, como a dieta paleolítica, que é praticamente bicho e planta, que eles chamam, né? E tem a slim carb, por exemplo, que é onde você pode colocar ingredientes que são tubérculos, que aparentemente não eram permitidos na low carb. Então veio várias adaptações, mas o princípio é o mesmo: reduzir a quantidade de ingestão de carboidratos diária. Ô, Ana, falando um pouco abrindo um pouquinho para a questão da quarentena, né? Você falou aí que a proposta da low carb é sempre diminuir a ingestão de carboidratos. Na quarentena, a gente está vendo muito claramente isso, né? Até o pessoal brinca, nunca antes na história desse país se fez tanto bolo, né? Porque o pessoal está em casa e vai fazendo bolo. Porque tem gente para comer também, né? É bom quando você faz um bolo e tem gente para comer. Mas o bolo é esse símbolo do que a gente come muitas vezes e parece que não entrou nada dentro da gente, né? Porque tem a farinha branca, totalmente refinada. E eu digo muito isso, assim, quando eu tenho comido coisas na quarentena, eu tenho sentido muito esse vão, parece que passou reto, Ana. Por que a gente sente isso quando come um produto tão refinado como a farinha de trigo? Porque o açúcar, né, que está dentro do trigo, dentro de outros carboidratos, o que ele nada mais é? É um vício, né? Você pode perceber que quanto mais você come, mais você quer comer. E a gente, para entender isso, a gente tem que saber qual que é o ciclo do carboidrato quando ele entra, né, dentro do nosso corpo. Quando a gente come um alimento rico em carboidrato, o corpo transforma ele em glicose, que nada mais é que açúcar no sangue. Só que assim, o corpo da gente, ele não quer esse açúcar dentro do nosso sangue. Então, o que ele faz? Ele libera a insulina, que ela é responsável por suspender a queima da gordura, e ele converte esse açúcar que acabou de entrar em gordura e estoca. Então, por isso que a gente engorda, entendeu? Por isso que a gente se sente cheia, inchada, entende? E evitar os carboidratos faz com que a gordura acumulada seja liberada para ser usada como energia. Então, quando você deixa de consumir esses alimentos que são farinha de trigo, refinados, você está fazendo um bem enorme para o seu corpo, porque não é só a questão do emagrecer. Inúmeras pesquisas hoje em dia já falam que o glúten ele causa inflamação, a lactose também, tanto que você pode ver a quantidade de intolerantes à lactose que está nascendo todos os dias aí de pessoas que já são adultas. Eu mesma descobri a minha intolerância à lactose aos 23 anos, e eu lembro até hoje que a minha médica falou para mim. Ela falou: você adquiriu a intolerância à lactose devido ao seu histórico de a vida toda estar tomando produtos que têm lactose. Então, assim, muitas coisas, muitos problemas poderiam ser evitados com uma simples troca de ingredientes. Entende? É que às vezes a pessoa pensa: eu vou fazer dieta, eu nunca mais vou comer coisa gostosa. Não é assim. Hoje em dia você pode adaptar tudo, entende? Desde pizza, pão, bolos. E é possível você comer saudável sem abrir mão de ter uma comida saborosa, de ter aquele prazer. Porque a comida não é só alimentar o corpo, é alimentar a alma também. Eu sempre falo isso. Você come um bolo, você lembra daquela tarde com a sua avó, traz nostalgia, traz sentimento, entende? Então a comida é muito mais do que apenas algo que você ingere para se saciar. Você falou do ponto do vício em açúcar, né? É muito fácil a gente identificar essa questão do vício em açúcar quando a gente fica um tempo sem comer açúcar e a gente começa a perceber que, na verdade, a gente não era viciado em determinados alimentos, a gente era viciado no açúcar. Exatamente. Um exemplo muito bom disso tudo é aquela sensação que a gente tem quando come um chocolate meio amargo ou um chocolate 70%. Como é que a gente come esse chocolate e depois a gente não tem mais vontade de comer de jeito nenhum, né? Só não é um asco, mas é uma coisa assim, tipo, você come, tá, e para ali, você não tem vontade de comer, como um chocolate ao leite, por exemplo, né? Exato, é por conta do açúcar que contém. E eu falo mais pra você, Ana, por exemplo, as pessoas que eu conheço, até mesmo eu em 2015 eu perdi 40 quilos com a dieta low carb. Só que assim, não foi do dia pra noite, não foi fácil. Nos primeiros dias, assim, me dava dor de cabeça, me dava enjoo. Mas por quê? Porque o corpo está sentindo falta daquilo que nutria ele, que era o açúcar
Só que assim, o açúcar, do mesmo jeito que ele entra, ele já sai e a vontade já vem de novo, entendeu? Porque rapidamente ele é estocado como gordura e você tem vontade de mais e mais e mais. E engana-se quem pensa que o açúcar está só presente no doce. Todo carboidrato, quando entra na corrente sanguínea, ele vira açúcar. Então, assim, pães, trigo, qualquer coisa com trigo, pizza, bolos, tudo isso gera essa compulsão. E agora que a gente está passando por esse momento de quarentena, é igual você falou, as pessoas elas estão cada vez mais alimentando esse vício. Só que elas não percebem que daqui a um tempo elas vão olhar no espelho e falar, o que eu fiz comigo, né? Então, assim, o legal é pensar que hoje em dia tudo pode ser adaptado. Tudo pode ser adaptado para algo mais saudável. Essa questão do açúcar ela é bem grave mesmo. Já ouvi até uma comparação que acho que é até meio chocante. Você me corrija se eu estiver errada, Ana, mas que do ponto de vista de refino, a gente pode comparar o açúcar aí até mesmo a cocaína, né? Do ponto de vista de vício, né? E eu falei assim, meu Deus do céu, mas isso é verdade? Eu não queria falar isso para não ficar tão forte, mas essa é a verdade. Mas é verdade, porque a gente está falando... o açúcar a drogas, como a cocaína. Porque no nosso cérebro, o açúcar ele age na mesma região dos vícios. E por isso que causa essa sensação do querer mais, né? E assim como muitas pessoas que tomam muito refrigerante, né? E a pessoa fala assim, eu sou viciada em refrigerante, a pessoa realmente não consegue largar. É uma coisa que só quem passa sabe o que é isso. Mas por quê? Porque aquele líquido inofensivo, ele tem ali, sei lá, 3/4, 2/4 de açúcar. Exatamente. Então a pessoa é viciada no açúcar, na verdade. E é uma coisa que eu falo pra você, Ana, como eu falei, no começo é difícil, mas depois você vai perceber que o seu corpo ele acostuma e ele não pede mais, porque muita gente tem medo de adaptar um estilo de vida mais saudável, como low carb, ou até mesmo funcional, porque no funcional geralmente se usa o açúcar demerara. Ele é menos refinado, mas ele traz malefícios igual, entendeu? Não é porque ele é menos refinado que ele não deixa de ter um açúcar, entendeu? Então, assim, para quem está querendo começar a ter uma vida mais saudável, eu sempre falo, começa pelo funcional. Por quê? Funcional são alimentos que nutrem o corpo, entende? Mas que não deixam de ser, como, por exemplo, a farinha de arroz, a farinha de aveia, que não são alimentos permitidos na low carb inicialmente, depois eu vou falar disso também das fases da low carb, mas que é mais fácil uma adaptação posteriormente. Você não pode tirar o açúcar do dia para a noite. Você não pode achar que, oh meu Deus, segunda-feira acordei, vou ser fitness, vou tirar tudo. Sabe por quê? Você consegue na segunda e na terça, na quarta você já desiste, entendeu? Então tem que ser algo gradual, tem que ser algo que você vai tirando aos pouquinhos, e quando você vê, você não sente mais falta. Esse incômodo que você teve quando você tirou o carboidrato para fazer essa dieta num projeto a longo prazo, né? É importante que a Carol falou isso, né? Que ela perdeu 40 quilos em 2015, mas perdeu por um projeto a médio e longo prazo. Então não era uma coisa que ela queria perder 40 quilos em um mês, né? Exatamente. Mas no começo, como dá aquele passo assim muito acentuado, muito apertado, o seu corpo meio que parece que entra em transe. E aí que as pessoas desistem. O que acontece no seu corpo, Carol, quando você sentiu esses sintomas? Na verdade, biologicamente, fisiologicamente, o que estava acontecendo? Estava acontecendo que o meu corpo ele é como se fosse o corpo de alguém que é viciado em cocaína. Vamos usar esse exemplo já que você falou. Ele sente falta, ele precisa, entendeu? Como uma pessoa viciada em drogas, né? É abstinência. Abstinência, né? Exatamente. A abstinência de açúcar. Então, você vai sentir dor de cabeça, você vai sentir náusea, você vai sentir vontade de desistir. Só que isso, pelas pesquisas que tem atualmente, e também conversando com pessoas que seguem e começaram essa vida, dura 3, 4 dias. Depois disso, o seu corpo ele já começa a se acostumar. Ele passa por um verdadeiro detox. Entendeu? Então, assim, eu sou uma pessoa que hoje em dia, eu não sou a favor de extremismo, sabe? Nunca mais eu vou comer açúcar na minha vida. Até porque, às vezes você vai no aniversário, às vezes você vai na casa de um parente que não segue a mesma alimentação que você não precisa se privar, entende? A pessoa ela tem que entender isso. Não é porque eu estou entrando num estilo de vida novo que eu nunca mais na minha vida vou comer bolo, vou comer um salgadinho. Não,
Só que você vai perceber ao longo do tempo que se você faz uma reeducação alimentar correta, tirando as coisas aos poucos, você percebe que ao longo do tempo você vai chegar numa festa, em vez de você comer, não sei, 3 pedaços de bolo e uns 20 salgadinhos, você vai comer uns 5 salgadinhos, um pedaço de bolo e vai se sentir bem e não vai se sentir com culpa. Porque o psicológico também influencia e muito no processo de mudança de alimentação, sabe? Eu vejo muitas pessoas começando e desistindo por isso, porque elas só pensam no resultado, eu quero emagrecer rápido, eu quero perder 10 quilos no mês, só que é o que os médicos sempre falam, você demorou 2 anos para engordar, não sei, 20 quilos, você não vai perder isso em um mês, entende? Então a gente tem que trabalhar a mente para daí a gente começar o processo fisiológico, entende? Entender que é algo devagar, que é passos de formiguinha, que você não vai perder todo isso de peso em um mês só que é um resultado que daí vai ser mais duradouro, entende? Você não vai desistir depois de 1, 2 semanas. E isso é interessante, trabalhar primeiramente. Como que são as coisas, né? Na fala aí da Carol a gente percebe como que tudo isso, todos esses processos de emagrecimento, sejam eles quais forem, até mesmo a bariátrica, todos eles estão de alguma forma ligados à questão da mente, né? E isso é uma questão assim que a gente traz razão, então por isso que muita gente não consegue, não só não emagrecer, mas talvez cortar esses alimentos tão nocivos da vida, né? Porque agora, por exemplo, a quarentena que a gente falou, tá todo mundo aí meio que nesse sentimento de incerteza, né? Então, até o pessoal da dieta e o pessoal que não faz dieta, acho que tá todo mundo jacando, né? Como a gente fala, comendo mais do que devia. Porque fica muito tempo em casa e vou fazer um bolo, vou fazer um bolinho de chuva. Eu só fui vendo, eu falei, gente, olha 4 dias em casa, né? Peguei e emendei o feriado aqui que a gente tá em revezamento. E foi indo. Eu falei assim, meu Deus do céu, o que é isso? Mas é essa ociosidade, né? Essa até incerteza, né, do que virá. Sim, exatamente. Isso mexe com o psicológico da gente e eu percebo que está gerando compulsão alimentar em muitas pessoas que antes tinham uma vida saudável. Só que o que é importante frisar nesse momento é não se culpar. Entende? A gente está vivendo num período que está difícil para todo mundo, a gente não sabe como vai ser daqui para frente, então isso gera ansiedade, entende? Às vezes você pode me perguntar, mas agora é uma melhor hora para começar um estilo de vida novo? Eu falo que sabe por quê? Porque essa quarentena, esse período, essa dificuldade não vai ser para sempre. Então daqui 90 dias, daqui 6 meses, você vai olhar para trás e vai ser agradecido a você mesma por ter sofrido no começo, porque realmente não é fácil, né? Mas você vai agradecer porque você vai estar saudável, você vai poder trabalhar, porque não é só, o açúcar faz mal. Não é isso. É o risco de desenvolver diabetes, hipertensão. Tem várias doenças que que você pode chegar até que poderiam ser evitadas com uma alimentação mais saudável. Pois é, né, minha gente? A vida cobra, né? Hoje a gente está conversando aqui com a Ana Carolina Lourenço. A Ana tem todo esse conhecimento em culinária low carb funcional. Mais do que o conhecimento, eu gosto muito de falar disso. Parabéns, viu, Ana, pelo seu depoimento rápido aqui. A Ana perdeu 40 quilos em 2015 num projeto médio e longo prazo, né? Então, é aquilo que a gente sempre fala, né? Se a Ana conseguiu, outras pessoas conseguiram, por que eu não vou conseguir? Mas é tudo uma questão de projeto pessoal, de autoestima e de projeto a longo prazo, sobretudo, né? Onde você quer chegar nessa vida. A gente vai um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta conversando aqui com a Ana Carolina Lourenço, falando sobre dieta low carb, diabéticos, também a questão funcional e a culinária low carb. Voltamos já já. Estamos apresentando Falando de Vida. Você está na melhor programação, 1470. Mensagem. Voltamos a apresentar Falando de Vida. Meio-dia mais 38 minutos, de volta com o programa Falando de Vida, hoje conversando com a Ana Carolina Lourenço, a Ana que é formada, né, com confeitaria, também gastróloga em formação e tem também um amplo conhecimento em culinária low carb funcional.
Ô, Ana, me diga uma coisa, disso tudo que a gente estava falando aí no bloco anterior, e eu acho que você vai me dizer uma coisa que eu já sei, a qualidade desses alimentos refinados também influencia muito aí nessa questão toda de alimentação, né? Você falou muito da questão da lactose, mas a gente tem hoje muito esse problema do refino, né? Da industrialização, produtos refinados. Isso também gera aí uma série de alergias e intolerâncias na população, não? Exatamente. Não só alergias, como você falou, mas, por exemplo, pacientes reumáticos. Essa é uma pesquisa muito interessante, que pacientes reumáticos tiveram uma melhora nas dores, assim, em quase 90%, apenas tirando a lactose e o glúten. Por quê? O glúten, principalmente, ele gera inflamação no corpo. Em pacientes reumáticos, isso afeta as articulações. Entende? Então, imagina, se já faz esse benefício em alguém que possui uma doença pré-existente, eu imagino que não faria num ser humano que não tem nada, que é saudável e quer ficar mais saudável ainda, né? Com certeza, né? Isso é um ponto que a gente já viu falar várias vezes aqui na Rádio Mensagem, né? Agora tem uma outra dieta que eu particularmente desconheço, que é a dieta cetogênica. Sim, a dieta cetogênica. Do que se trata, Ana? Então, a dieta cetogênica, ela surgiu no século passado, primeiramente como tratamento para crianças com epilepsia. E o curioso é que ela traz resultados até hoje. Eu conheço casos de pesquisas que eu já li de crianças epiléticas que chegavam a ter convulsão 5 vezes por dia e fazendo a dieta cetogênica, essas convulsões simplesmente cessaram. Olha só. O que ela é, assim, né, para explicar resumidamente o que é a dieta cetogênica? Ela é uma dieta que faz parte da linha low carb, porque ela restringe os carboidratos, só que ela restringe ao extremo, entendeu? Então, se numa dieta low carb, geralmente a pessoa, para ela ter uma perda de peso legal, ela consome 100 gramas de carboidratos por dia, na cetogênica fica entre 30 e 50 gramas diárias. Mas isso não faz mal, Ana? Não faz. Por quê? Quando a gente diminui os carboidratos, a gente aumenta a ingestão de gorduras e de proteínas, gorduras boas, tá? Não se pode confundir com as gorduras trans, porque o nosso corpo ele precisa de alimentos saudáveis e as gorduras elas são saudáveis, desde que você saiba escolher o alimento correto, né? E aí o corpo ele entra num estado de cetose, por isso que vem o nome cetogênica, que é a otimização da quebra das gorduras estocadas, né, para obter energia. Então, o que ele faz? Poxa, imagina se eu sou, né, o sistema fisiológico de alguém. Eu não estou tendo entrada de carboidrato. O que eu vou fazer? Eu vou usar as gorduras que eu já tenho estocadas para poder suprir essa necessidade e mandar mais energia para o corpo. Ana, você tocou aí rapidamente num ponto muito importante, que é a questão da demonização, né, do alimento, né? Tem gente que briga tanto com o alimento ao longo da vida que tem essa dificuldade muito grande, né, de lidar com o alimento como algo que é necessário para o nosso bem, né? Sem esse medo todo, né, de engordar e tal. Aí a gente volta de novo naquela questão psicológica, né? Porque foi ensinado para essa pessoa que o alimento é um inimigo, né? Infelizmente, Ana, tem muitos tabus que precisam ser quebrados, entende, na nossa sociedade, porque desde criança a gente é ensinado o quê? Que a gordura faz mal, que não pode consumir tanta proteína que vai sobrecarregar o rim. Aliás, falando nisso, o ideal é se manter pelo menos 3 litros de água por dia, tá? Independente da sua dieta ou não, porque a água ela é fundamental nos seus processos fisiológicos e ela vai ajudar ainda mais ao seu corpo se adaptar mais rápido. E aí a gente pode fazer gancho já, falando nas gorduras, sobre o aumento do colesterol. Por quê? A pessoa que ela faz a dieta, quando ela está começando, ela fala, meu Deus, eu vou comer gorduras. Quando eu falo gorduras, são as gorduras boas, por exemplo, que a gente obtém do óleo de coco, do azeite, das carnes. E o que ela já pensa? Nossa, o meu nível de colesterol vai aumentar. Só que pesquisas realizadas por universidades e cientistas provaram que não. Que quando você consome gorduras boas aliada a uma dieta low carb, ele ajuda a reduzir os níveis de colesterol ruim.
É tudo questão de informação também, né, Carol? Importantíssimo esse ponto, né? E outra coisa interessante também a falar é que ele reduz o colesterol LDL, que é o ruim, e aumenta o HDL, que é o bom. E gera benefícios como a redução da pressão arterial em hipertenso, menos riscos a pessoa desenvolver a diabetes, entende? Eu conheço inúmeros casos, através de pesquisas, de pessoas que eram propensas a ter a diabetes e não desenvolveram através de uma alimentação low carb mais saudável. As dúvidas são muitas, né? A gente já tem aqui alguns ouvintes na linha. Um ouvinte, né, quer participar, Bunha, é isso mesmo? Vamos ver quem está na linha agora. Alô, boa tarde. Boa tarde. Quem fala? Eu falei que não ia falar meu nome. Ah, não tem problema. Boa tarde, viu? Obrigada pela participação. Pode fazer sua pergunta que a Ana está te ouvindo. Tá bom. Então, eu queria perguntar duas coisas. Sobre o açúcar, o adoçante e a gordura de porco. Porque eu fui criada com gordura de porco até uma certa idade. Depois ficamos no óleo por muitos anos. Hoje faz uns 12 anos, eu tô com 62 agora. Faz uns 12 anos que eu só uso a gordura de porco mesmo, sabe? Não é comprada, é do porco. E a gente às vezes fica na dúvida, será que seria melhor, eu vejo falar que melhor é a gordura. A gente usa bem pouco, sim, só para o tempero mesmo. Que o óleo. Esses óleos a gente comprava o mais em conta que tinha. E é isso que eu queria saber. Continuo na gordura ou volto pro óleo? Excelente. Eu queria cuidar da minha saúde. Excelente pergunta. Ana, eu vou pedir para você repetir Só um minutinho, peraí. Você está conseguindo ouvir, Ana? Então, porque eu não estou conseguindo ouvir direito, eu escutei muito pouco. Ah, tá, mas eu estou anotando aqui. Pode continuar, ouvinte, a fazer a pergunta, que depois eu já repasso então para a Ana. Pode falar. Tá bom. Sobre o açúcar, faz uns 10 anos que eu cortei o açúcar. E eu usava o adoçante, aquele do vidrinho branco, aquele que disseram que era melhor, o zero cal, não o cor de água, o outro, que é um pouco mais caro. Aí depois passei pro stevia. E depois fiquei ouvindo tanto, é porque eu moro no sítio, então a gente ouve daqui, ouve dali. Então que o açúcar é melhor que qualquer adoçante, porque o adoçante tem isso, tem aquilo, que uma gota adoça por não sei quanto. Então eu fiquei na dúvida. Então eu queria saber, a médica já falou pra mim assim, use o adoçante, então poucas gotas. O melhor é não usar nem açúcar e nem adoçante. Depois a gente ouve falar que o açúcar também faz falta no organismo. Então eu queria saber, fico no adoçante, por mais que seja um adoçante mais caro, não tem problema, e eu queria saber o nome do qual. Ou eu uso pouquíssimo açúcar, só tomo um copo de café de manhã, no máximo 1,5 copo por dia. Perfeito. Doce eu cortei bastante, como a pessoa aí estava falando, não precisa falar que nunca mais, mas eu cortei, posso falar que eu cortei 90% do açúcar da minha vida. Bacana. Tá bom, então, muito obrigada pela sua participação, viu? Obrigada eu. Ana, deu para ouvir aí pelo menos um pouquinho dessa participação? Eu escutei o final dela falando a respeito... Ana Carolina? Oi, você tá me ouvindo? Peraí. Opa, Ana, tá me ouvindo? Tô, você tá me ouvindo? Legal, tô te ouvindo. Deu para ouvir um pouquinho ou posso repetir? Eu escutei só o final a respeito dos adoçantes. Ó, um resumo, né? Essa questão do adoçante que ela falou, né? Ela chegou a cortar aí por 10 anos o açúcar, e a pergunta que não quer calar. Toda a vida usou gordura de porco. Hoje usa gordura de porco. Óleo ou gordura de porco? Qual que é o melhor? Por incrível que pareça, a banha de porco. E todo mundo fala isso, né? Impressionante. Todo mundo fala porque as pesquisas mostraram que a banha de porco, ela é infinitamente mais saudável que o óleo de cozinha. Então, assim, a gente tem que pensar, e isso a gente entra num ponto que eu já vou entrar no ponto dos adoçantes, é que para muitas pessoas, infelizmente, levar uma alimentação low carb ou até mesmo funcional é cara, entende? Então, o que a gente tenta? A gente tenta trazer alternativas mais baratas para que as pessoas possam consumir. A banha de porco, ela é uma excelente substituição do óleo de coco, do azeite, porque ela é mais econômica e ela é uma gordura boa.
Entende? O mesmo caso, o adoçante. Eu escutei ela falando que ela cortou 90% já do açúcar da vida dela, eu parabenizo ela. Parabéns, né? Também tive vontade de parabenizar. Só que assim, ela perguntou se existem opções de adoçantes, que mesmo que sejam mais caras. Bem, eu na minha confeitaria, nós usamos os adoçantes que são permitidos na low carb, porque por incrível que pareça, adoçantes com sacarina, que são aqueles que a gente encontra no mercado em gotas, e etc., já foi comprovado que ele faz tão mal quanto o açúcar. Então, a gente opta por adoçantes que a gente chama de adoçantes naturais, que é o xilitol e o eritritol. Esses são os adoçantes que a gente usa, eles são polióis da cana-de-açúcar, e a gente obtém esses adoçantes através da fermentação. Então, eles são naturais como os outros açúcares, porque o açúcar comum ele não deixa de ser natural in natura, né, sem passar pelo processo de refinamento, porque ele vem da cana-de-açúcar, né? E esses adoçantes, eles têm um valor mais elevado, só que entre o xilitol e o eritritol é muito mais em conta. E adoça tanto quanto, entende? Se você for fazer uma receita que tá lá xilitol, você pode substituir pelo eritritol e colocar 30% a mais. Então, se pede 100 gramas, você coloca 130, entendeu? Eles são açúcares que têm quase 0% de índice glicêmico, é ideal para diabéticos também, entende? E assim, pode ser que no começo a pessoa ela sinta um gosto residual. As pessoas até costumam brincar comigo na minha confeitaria quando nunca provaram. Nossa, mas vocês colocaram pimenta? Porque arde na boca, ele deixa um ardidinho, ele deixa um resíduo, mas isso é só no começo. Depois que você acostuma, você nem sente mais, entendeu? Então ela é uma ótima opção para quem quer tirar o açúcar e não quer consumir esses adoçantes que a gente encontra em mercado, como forno e fogão, coisas assim que a gente sabe que não são tão saudáveis, já foram provados por várias pesquisas isso. A gente pode entender de uma forma muito grosseira em relação a essa questão dos açúcares, que esses adoçantes industrializados, Ana, eles não fazem tão bem. Eu posso dizer mais ou menos isso? Isso. Não que, por exemplo, o xilitol, o eritritol, eles também passam por um processo de refinamento, tá? Se você vai comprar numa loja, você vê ele lá branquinho e tudo mais. Hoje em dia, o saudável seria, o 100% saudável seria não consumir o açúcar, né? Uhum. Mas a gente quer fazer um bolo, a gente quer fazer alguma receita que vai. Então, assim, o mais saudável que se encontra hoje em dia à venda é o xilitol, o eritritol e a talmatina, que é outro tipo de adoçante. Porém, a talmatina eu nem falo dela porque o valor dela é, assim, exorbitante. Então, o mais acessível ao público brasileiro em geral seria o eritritol ou o xilitol. Os valores são caros, isso porque a maioria já é caro, né? Eu não vou nem perguntar qual que é o valor, viu? Que agora até eu assustei. Então, assim, geralmente você vai pagar, não sei, R$10 em 100 gramas, entendeu? Mas é aquele tal negócio, se você conseguir tirar, por exemplo, do cafezinho da manhã, o açúcar ou o adoçante, deixar para usar mesmo, só em receitas de bolo que você vai fazer, é melhor para você. Até porque os outros ingredientes que a gente usa numa dieta low carb, por exemplo, que a gente não usa farinha nem nada, nós substituímos por farinhas de oleaginosas, como a castanha de caju, a amêndoas, entende? Então, assim, já é algo que é um pouco mais caro. Só que eu percebo atualmente que as pessoas, isso é um propósito meu também como empresa, trazer esses alimentos para as pessoas num público geral, não numa classe B, A, entendeu? O ideal seria que todo mundo tivesse acesso a esse tipo de alimentação. E o acesso, embora ele tenha aumentado, ainda é bastante restrito, né? Infelizmente. É bastante restrito, infelizmente. Então a gente, assim, você me pergunta, Ana, mas como eu vou fazer uma mudança de vida sendo que eu não tenho condições, principalmente agora, né? Que a gente está passando por esse período. É só você saber dosar, entendeu? Até porque a dieta low carb, ela se baseia em carnes, em peixes, em frango, verduras de todos os tipos. Tubérculos é permitido depois da fase que você já perdeu todo aquele peso que você queria perder, entende? Então, na fase de manutenção, porque como eu falei, não é uma dieta, é um estilo de vida.
numa fase de manutenção, você pode inserir uma batata doce, até mesmo uma batata normal. Assim como eu falei, a gente não pode ser extremista. Tudo tem que ser dosado, entende? Então você pode consumir queijo, ovo, fruta em pouca quantidade, pelo menos no início. As frutas mais permitidas são o morango, o coco, o mirtilo, que não vão provocar esse pico, né, de açúcar no sangue, para justamente não gerar aquele ciclo vicioso que a gente estava conversando, né, da pessoa querer comer mais e mais açúcar. A partir do momento que seu corpo se acostuma a viver sem esse pico, vai ser muito mais fácil você reintroduzir frutas, por exemplo, como banana, manga, que são mais ricas em frutose, né, que é o açúcar presente nas frutas, sem ter esse episódio de compulsão. Muito bacana, né? Deixa eu perguntar uma coisa para você. Eu tô vendo aqui em relação à questão de pessoas que têm comorbidades, né? E a gente falou muito disso nos últimos dias, por conta até mesmo do risco, né? Do coronavírus. São pessoas que têm doenças crônicas. Não é qualquer pessoa que pode fazer uma dieta assim mais restritiva, até para perda de peso, né? Isso não tem muito a ver assim com o peso que a pessoa está pesando, mas sim com as doenças pré-adquiridas que ela tem, né? Por exemplo, uma pessoa que até quer fazer uma dieta low carb, não para perder peso, mas para mudar o seu estilo de vida por vários motivos, e ela eventualmente não tem muito peso para perder, mas ela tem algumas doenças pré-adquiridas, ou seja, ela tem que tomar cuidado com esse tipo de orientação, pode ser bem grave, né, se não for observado, né? Exatamente, por isso que é uma coisa que eu sempre recomendo, eu sempre falo. A gente fala dos benefícios da dieta, por exemplo, que é uma dieta ideal para diabético, porque controla, né, o índice glicêmico, diminui o risco cardiovascular e inúmeras outras coisas. Porém, cada um tem que passar por uma avaliação com um profissional de saúde, porque só o nutricionista, o médico, o nutrólogo, ele vai saber falar para você, olha, o ideal para você é consumir isso, isso e isso conforme a sua comorbidade. O que a gente sabe atualmente através de pesquisas é que quem tem diabetes tipo 2 consegue ter uma melhora na qualidade de vida muito maior fazendo a dieta low carb. Tanto que os nossos produtos que a gente vende na nossa empresa, eles são todos aptos para diabéticos, para pessoas que são intolerantes ao glúten, intolerantes à lactose, entende? Só que existem infinitas outras comorbidades que devem ser avaliadas por um profissional, porque cada caso é um caso, né? Com certeza, né? Até fiquei curiosa da sua fala em relação à questão dos alimentos, né? Muito também se evoluiu em relação à culinária específica para esse público, né, Carol? Você é uma especialista nesse sentido. Eu confesso para você que eu fiquei assustada, no bom sentido, quando fui até uma loja em São José dos Campos e vi a quantidade de coisas que tinha, que eram diferenciadas nesse sentido aí de adaptações às versões originais. E fiquei ainda mais espantada com o sabor de todos esses produtos, que hoje é uma coisa impressionante, né? Então, eu falo para você, eu falo por mim, as receitas que nós vendemos na minha empresa foram todas desenvolvidas através dos meus estudos. Eu quis, pelo menos o que eu faço para os meus clientes, tentar trazer ao máximo aquela mesma sensação que ele tem ao comer um bolinho à tarde, adaptado ao low carb, entendeu? Então, assim, eu acho que é muito legal que não só eu, como várias empresas aqui em São José dos Campos, a gente está conseguindo abrir esse leque de opções para os diabéticos, para os intolerantes, coisa que no passado não existia, né? Mas o que acontece? Todas essas doenças, ou até mesmo essas intolerâncias, são resultados de uma vida de excessos que a gente tem, né? E uma hora o corpo cobra. Só que assim, como eu falei para você, a gente não pode deixar de viver, a gente não pode deixar de ter o prazer em comer. Nada tem que ser um sacrifício. Então é aí que entra as empresas especializadas em culinária low carb e funcional como a minha, para trazer, né, esse sabor sem deixar de ser saudável. Muito legal, né? Olha, chega uma participação aqui, a Gislene diz o seguinte, gostaria de saber se existem sites confiáveis sobre esta dieta, que eu possa saber mais a respeito. A Gislene do São Benedito. Olha, um
site que eu confio muito é o do Dr. Baracate. Ele é um médico. Ah, já ouvi falar também. Ele faz vários vídeos para o YouTube, sabe? Eu, nas minhas pesquisas, quando eu comecei, né, a trabalhar com essa parte low carb, eu me inspirei muito nele. Ele coloca, assim, várias dicas muito legais. Se tem um canal que eu vou recomendar, é o dele. Ele é maravilhoso. O Baracate não foi a pessoa, um dos precursores dessa história do low carb? Foi. Aqui no Brasil foi. Olha, muito tem legal. Tem ele e tem o Rodrigo Polessa. Eu não sei se é Polessa ou Polesso, que tem um canal no YouTube também, porque eles não são extremistas, mas assim, eles propagam o que é o low carb verdadeiro, eles propagam que a gente tem que comer comida de verdade, a gente tem que parar de desembalar, entendeu? E usar coisas mais saudáveis, entendeu? Desembalar menos e comer mais o que vem da horta, o que vem da produção, né, bovina, coisas do tipo. Muito legal. A participação que chega aqui da Fátima está perguntando do açúcar mascavo. Vamos fazer aqui os níveis, né? Então, olha lá, açúcar refinado, açúcar mascavo, açúcar demerara, adoçante em pó, adoçante líquido. Como é que você colocaria ali? Nota, primeiro lugar, o que você mais indicaria, e o último lugar nesse ranking? Olha, o primeiro lugar, o que eu indicaria é o xilitol e o eritritol. Em segundo lugar, a estévia, né? Porque a estévia também, dentro de todos os adoçantes, ela é o que é um pouco mais saudável. Em terceiro lugar, os adoçantes que a gente encontra nos mercados, que são mais baratos, né? Forno Fogão e outras marcas super conhecidas. Aí depois vem os açúcares, açúcar mascavo, açúcar demerara e por último o açúcar refinado. Bacana. Ô, Ana, eu só posso agradecer aí a sua gentileza, viu? Espero que você tenha gostado e que você volte mais vezes aqui na Rádio Mensagem, viu? Não, sim, e assim, a gente pode combinar para conversar mais a respeito dos diabéticos e tudo mais. E também queria já fazer um gancho para depois deixar o nosso contato, porque eu, em parceria com a Ana, né, que você já conhece, a gente vai fazer desafio de emagrecimento para a gente poder conscientizar as pessoas e ajudar elas a perder peso nessa quarentena. Nossa missão aqui, além de vender os nossos produtos, é ajudar. Muito legal, né? A Ana aí trazendo o conhecimento dela, né? E aos poucos a gente vai aí desenrolando outros assuntos também tão importantes quanto este que nós tratamos hoje, né? Especificamente a questão low carb. Um abraço para Ana, então, Deus abençoe, né? Bom trabalho lá também no home office dela. E deixa eu mandar um abraço aqui para todo mundo que participou, né? A Janaína, também a Gislene, o pessoal que tá mandando foto, a Fátima também mandou perguntinha. O Tiago também participou, a Andréia do bairro Cidade de Salvador, também a Fabiana do Dindinha, é Didinha, né, o correto, a Ângela do Residencial União, todo mundo que mandou aqui um abraço pra gente, Betinho Chileno, oi Betinho, tudo bem com você? Um beijo no seu coração, tá bom? Deus te abençoe. Olha, um abraço também para todo mundo que tá mandando foto, minha gente, que é isso? Que fotos lindas que vocês estão mandando. Aqui eu tô vendo aqui a foto da Fátima Maria com a mãezinha Odete, lá em Aparecida. Também postei minha foto em Aparecida, viu, Fátima? Com a minha mãe, tá lá nas redes sociais da Rádio Mensagem. Vamos postar aos pouquinhos todas as fotos que chegarem aqui pra gente, entre hoje, amanhã e sexta-feira também, criando esse grande mural que já tá lá tomando conta das nossas redes sociais. Tem foto dos padres, os padres com a mãe, com o cachorrinho, com os irmãos, com a família, enfim. O foco é você e a sua mãezinha nesse Dia das Mães, que vai ser diferente, né, minha gente? Cada um no seu quadrado aí, cada um na sua casa. Não dá para levar florzinha para a mãe na porta de casa, né? Imagina se todo mundo for fazer isso, né? Imagina se a plantinha tá contaminada lá com o coronavírus lá no supermercado, você leva a plantinha e sua mãe fica doente. Ana, não fala uma coisa dessa. Eu tenho que falar, minha gente, eu tenho que falar, porque vários casos no Brasil aconteceram dessas visitas rápidas, né, do pessoal que fez uma festinha de aniversário de 60 anos, e aí passaram alguns dias um monte de gente doente que foi na festinha. Então não é hora de festinha, não é hora de ir visitar a mãe, é hora de mandar uma foto aqui para a Rádio Mensagem para a gente fazer essa linda homenagem. A maior prova de amor para as nossas mães neste momento é a distância, né? Isso é muito contraditório,
Mas a vida é assim, né, gente? Cheia de contraditórios. E a gente vai sendo obediente aí às autoridades e confiantes em Deus, porque tudo isso vai passar rapidinho. Um abraço para você que ficou conosco até agora. Você fica com o Marcos Floriano e o Comunicação Total. Deixa eu só dar um abraço aqui para nossa ouvinte que mandou um recado, a Natalina. É o Baracate, tá? Baracate. Esse eu guardei aí, que é o precursor da low carb, Baracate, tá bom? Só procurar aí no YouTube, tá bom? Ô Natalina, um beijo para você também. Um beijo para todo mundo que participou conosco. Eu ainda espero a sua foto da sua mãezinha entre hoje, quinta e sexta-feira para a gente fazer essa grande homenagem nas nossas redes sociais. Um abraço para todo mundo, Deus abençoe e até mais. Você acompanhou na mensagem o programa Falando de Vida. Programação de qualidade é aqui. Mensagem.